Depois de ser batizado em água, Jesus começa a sua caminhada em busca de discípulos que seriam seguidores dele. E ao caminhar pela estrada, olhou e viu pessoas adiante que reconheceram a ele como Jesus Cristo. E ele foi caminhando pela estrada até que encontrou pessoas que estavam ao longe que poderiam ser seus seguidores. Jesus parou, olhou para os lados e viu como é grande esse país a qual precisa ser pregadores. Aqui ele está com seus discípulos, 4 deles, e ali seguiu outros discípulos seguindo Jesus, e aí mais pessoas seguiram ele, outros mais alegres e outros mais contentes, seguiram-no para ir pregar as boas novas do reino. Jesus andava à procura deles e os encontrou quando chegou a essa cidade. Muitos discípulos seus o seguiram e encontraram Jesus Cristo. Por isso puderam ser seguidores dele. Por onde andasse Jesus Cristo, muitas pessoas viram falar dele, dos milagres que ele fazia e das palavras que ele pregava sobre o reino de Deus, que traria boas novas para toda a terra habitada, para os mansos, que gostariam de viver num mundo melhor, um mundo de paz, de segurança, onde haverá ressurreição, de pessoas que já faleceram serão trazidas novamente à vida. Entre esses homens havia certas mulheres também que o seguiam. Seguiam pessoas de vários países também ao ver Jesus andar pela estrada. Mulheres também seguiam e também se dedicavam a ajudar Jesus em seus caminhos, em suas caminhadas. Jesus foi conhecido por ser o pregador das boas novas do reino, onde ele era conduzido, então, muitas pessoas eram conduzidas por ele para pregar e aprender a pregar as boas notícias de um mundo melhor, a qual se dará. Ele deixou sinais identificados do que iria acontecer no futuro, do que iria ocorrer antes da vinda do reino de Deus. E ele falou a todos, levando então a mensagem das boas novas do reino. E você, conhece os evangelhos de Jesus Cristo, a qual ele pregou sobre o reino e o que o reino fará sobre a terra? Jesus falava sobre o que o reino irá fazer, sobre as curas permanentes que esse reino trará. Ensinou a fazer orações do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e realiza aqui na terra a tua vontade, assim como no céu. Todos eles se tornaram seus discípulos e pregadores das boas notícias. Muitos seguiram Jesus, mas outros que não entendiam o seu trabalho de pregar o reino de Deus e trazer a esperança sobre a terra, buscavam Jesus como líder governamental de Israel. Mas Jesus veio falar do reino de Deus, não da terra. Mesmo assim, líderes religiosos não acreditavam que ele veio do Pai, veio de cima, dos domínios dos céus. Eles queriam que ele fosse o rei. Sim, rei de Israel. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, queriam pegá-lo e jogar no precipício a ele, para que achavam que ele blasfemava contra Deus. Sim, judeus da época não acreditavam em Jesus, nem mesmo na pregação dele, mesmo vendo os milagres que Jesus tinha feito entre o povo. Muitos testemunharam a respeito de Jesus, de seus milagres e das suas palavras, que era um homem que falava do poder de Deus, da palavra de Deus sobre o futuro da terra.
Mesmo assim, esses homens buscavam meios para matar Jesus Cristo. Sim, matar este homem, pois eles não acreditaram que ele era o Filho do Altíssimo. Buscaram meios, inventaram mentiras contra ele para que ele fosse preso, condenado à morte. Fariseus, saduceus, judeus desta época buscavam vários meios para condenar a Jesus Cristo. Mas Jesus sempre foi destemido, forte e corajoso. Nunca se deixou abalar por esses homens maus da época que não acreditavam naquele que o Filho de Deus viria através de uma mulher, através da concepção do Espírito Santo. Mesmo assim, eles não acreditavam que Jesus falava da palavra de Deus. Ou eles não tinham fé ou não acreditavam nas Escrituras. Por quê? Queriam matar Jesus. Jesus ensinou o povo a enxergar, a ver o que esses fariseus faziam, dominavam através de tradições religiosas, domínios, leis sobre o povo, para que o povo ficasse submisso às suas leis enganosas. Faziam de tudo para dominar o povo, e Jesus ele dava alerta, fazia o povo enxergar a verdade com seus próprios olhos. Jesus ensinou que o Pai, a sua morada é nos céus, e não haveria nem templo, nem lugar onde Jeová seria adorado na terra. Sim, todos poderiam adorar a Deus com espírito e verdade. Por isso, ele pregava, e isso fazia com que esses líderes não tivessem mais templos nem igrejas para fazer com que o povo ficasse sob pressão ou preso sobre aquele domínio religioso. Jesus veio para libertar aos cativos em prisão.